pessoal, eu sou a Fabi, bem-vindos ao meu canal. E o vídeo de hoje nós vamos falar sobre Stephen King. Mas antes do vídeo, você já é inscrito aqui no canal? Se não for inscrito, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, me segue nas redes sociais. Os links sempre ficam embaixo do desculpe do Instagram, você sempre pode ter mais conteúdo por lá. Me acompanha, os links ficam embaixo na descrição. Se quiser comprar qualquer um desses livros ou qualquer coisa na Amazon, utilize o link do canal. E assim você me ajuda e patrocina os conteúdos sem pagar nada mais por isso. Agora vamos para o vídeo, gente, porque hoje chegou o grande dia desse vídeo tão prometido, o vídeo do projeto King, o meu projeto King, meu projeto pessoal King. Não é o projeto que a maioria das pessoas fazem de ordem cronológica, é de ordem cronológica, mas não é da forma tradicional da ordem cronológica do Stephen King. Nós vamos falar aqui sobre os livros que eu pretendo ler esse ano do autor. Eu estou fazendo um projeto para ler King em ordem cronológica, mas não é a forma tradicional, como eu falei. Minha lista de leitura do King se baseia nos romances do King. Ou seja, a minha lista não inclui os livros de contos. Primeiro ponto. Segundo ponto, minha lista não inclui A Torre Negra. Terceiro ponto, minha lista não inclui Richard Bachman, que é o pseudônimo do King. A minha lista, eu mesma que criei, eu peguei a lista completa dos livros do autor e fui retirando os livros, separando as ordens, também não inclui não ficção. A minha lista foi o que montei do meu jeito, porque eu quero ler os romances do King em ordem cronológica. Não que eu não vá ler os contos, não que eu não vá ler Torre Negra. E dos livros de não ficção do King, o que eu tenho mais vontade de ler é sobre a escrita, que eu já comecei a ler e eu estava amando, mas eu parei na metade. Então eu pretendo retomar sobre a escrita e ler sobre a escrita. Do Frederick Backman, o único livro que eu tenho vontade de ler do Frederick Backman é A Longa Marcha. Então eu vou ler A Longa Marcha em algum momento. A Torre Negra é uma série que eu tenho vontade de ler. Então eu pretendo ler A Torre Negra. Só que eu quero fazer um projeto separado para ler A Torre Negra separado. Eu vou ler os livros do King e vou ler depois a série da Torre Negra, um atrás do outro, sabe? Não vou entrar com a Torre Negra dentro da ordem cronológica. Não vou ler na ordem cronológica, eu vou ler A Torre Negra separado. E os livros de contos, eu tenho muita vontade de ler os contos do King, mas não todos os livros de contos do King me interessam, então eu quero ler só os livros de conto que eu tenho interesse. Então eles não vão estar na minha lista do projeto, vai ser coisas que eu vou fazer separadamente em algum momento, mas não tem prazo, nem meta, nem nada assim. Então a minha lista consiste nisso, nos romances do King, tanto os livros curtos quanto os livros maiores. No geral, os romances do King estão na minha lista. Os lidos do projeto até agora foram Carrie, Salem, Iluminado, Dança da Morte. Tô aqui, ó, na metade de Dança da Morte. Dança da Morte eu quero muito concluir. Já entrou pra minha lista dos favoritos do ano passado e eu nem tinha terminado. Eu estou amando a Dança da Morte, sabe, gente? Eu sei que ele é maçante pra muita gente, mas eu simplesmente não ligo, porque eu amo a escrita do King, eu amo como ele desenvolve e ele fala demais. Eu gosto de como ele fala demais, então eu tô adorando. Sem falar que a temática, a história, os personagens são incríveis. Incríveis. E eu pretendo terminar assim. Só que ele é um livro muito grande, ele demanda que eu tenha um tempo pra ele. Este mês eu acabo priorizando outros livros, né, que são menores, então eu acabo deixando ele pra depois. Era pra mim ter terminado no final do ano passado, mas eu fui procrastinando ele por conta das outras leituras e não concluí até hoje. Eu li um pouco dele em janeiro, mas ainda não concluí, então, tipo, eu não peguei ele em fevereiro pra ler. E agora em março eu pretendo voltar a ler. A próxima leitura, né, que é a leitura que eu estou fazendo, foi a leitura de fevereiro, e eu tô terminando ainda. Nesse momento que eu tô gravando já é março, eu ainda não concluí por conta de trabalho da faculdade que eu me atrasei, acabei não conseguindo concluir, mas também estou amando, é Zona Morta. Ele é o primeiro livro do projeto desse ano, então Zona Morta é a leitura de fevereiro. Depois de Zona Morta, a leitura seguinte é A Incendiária. Vou deixar a capa aqui pra vocês, não tenho ele físico ainda, mas pretendo comprar pra ler. Eu quero, dos livros do King, eu quero comprar no mês que eu vou ler, eu vou comprar o físico, eu quero ter minha coleção do King. Depois de A Incendiária é Cujo, vou deixar a capa pra vocês aí também, né, de Cujo. Depois de Cujo, a gente tem Christine, vai ser Christine. Depois de Christine vai ser O Cemitério, que vai ser em outubro. Então eu quero manter certinho, gente, porque em outubro não interessa o que aconteça, em outubro eu vou estar lendo Cemitério.
É isso aí. Em outubro eu quero muito ler O Cemitério. E depois, A Hora do Lobisomem, que é um livro curtinho dele. Então, nesse ano, a meta do King vão ter livros que são da Biblioteca King, que são impecáveis, edições lindíssimas, mas também que são um pouco caras. Por isso que eu vou ir comprando conforme eu vou lendo. Eu tenho aqui Carrie, né, nessa edição, e é impecável, lindíssima mesmo. Então, são esses os livros que eu vou ler no projeto. Zona Morta, Incendiária, Cujo, Christine, O Cemitério e A Hora do Lobisomem. Vão ser essas leituras do Projeto King desse ano. Eu tenho a minha lista completa com todos os romances do King e tudo mais na minha lista, né, de livros do projeto, do meu projeto. Então eu tenho a minha lista separada só com os romances do King e conforme ele tá lançando, eu tô incluindo na minha lista. E esse meu projeto eu tô lendo um livro um mês sim e um mês não. Um mês sim, um mês não. Ou seja, por ano eu vou ler 6 livros do King pra não ficar muito pesado e também não ler muito seguido e acabar enjoando, sabe? Então eu vou dando espaço de um mês assim entre uma e outra pra poder ler o próximo livro, pra não enjoar. Então eu tenho a minha lista com só os romances, tenho uma lista separada pra Torre Negra, tenho uma lista separada para os não ficção e tenho uma lista separada para os de contos. Como eu falei pra vocês, não é todos que me interessam, mas eu tenho uma lista mesmo assim dos que tem, né, que existem com esse pseudônimo. E também todos os livros de conto eu tenho a lista, mas eu vou ler os que me interessam, né? E vou lendo quando der, o tempo que eu tiver vontade de ler também. Não vai ser a prioridade, minha prioridade vão ser ler os romances do King. Então é isso, pessoal. Vou deixar a lista também aqui dos livros que eu vou ler esse ano do King aqui pra vocês, né? No box de descrição, a minha lista desse ano de leitura. Eu pretendo fazer também um ranking no final do ano com todos os livros do King que eu li até o momento. Ranqueando os que eu li, então acompanha esse projeto. Nos vlogs eu sempre tô falando sobre as leituras que eu tô achando de cada livro, principalmente do King, porque eu amo o King, é um dos meus autores favoritos. Então, vamos aí, gente, seguir aí com este projeto. Espero que vocês tenham gostado. Só foi mesmo pra mostrar pra vocês qual que eu vou estar lendo, como vai funcionar esse projeto, como funciona esse projeto, porque é diferente da maioria das pessoas. As pessoas leem realmente em ordem cronológica, incluindo Torre Negra, incluindo contos e tudo mais. No meu caso, eu quero ler em ordem cronológica os romances do King e, paralelamente, em algum momento eu vou ler os outros também que me interessam, né? Dos outros pseudônimos, de contos ou de não ficção. E da Torre Negra, eu quero fazer um projeto só pra ler a Torre Negra, como eu falei pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha dado pra entender como funciona o projeto, né? Se vocês quiserem se interessarem também por essa ideia de projeto pela lista, pode chama lá no Instagram, que eu te envio a lista, se você tiver interesse em fazer essa lista também, né, de leitura do King dessa forma, você me pede que eu te mando a lista dos livros nessa ordem. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final, um beijo, até o próximo vídeo!